Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, cujo título é Obediência. Está escrito: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Primeira parte, versículo 15 de 1 Samuel. Meus irmãos, o grande segredo para a salvação se resume em uma única palavra: obedecer. Mas alguém pode falar: obedecer a quê? Nós devemos obedecer de coração a palavra de Deus e nunca seguir o conceito de certo ou errado do homem, quando ele se encontra em contraste com a palavra de Deus ou mesmo acima da palavra de Deus. E nada nos servirá frequentarmos uma igreja, orarmos, termos dons espirituais, se essas manifestações não têm acompanhado pela obediência. Uma obediência a Deus e aos seus padrões de retidão. Observe o que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz a esse respeito. Esse povo se aproxima de mim e, com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Está lá, escrito no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Sabe, irmãos, infelizmente muitas pessoas acham que ser honesto, cumpridor de suas obrigações, não ser invejoso, não ser adúltero, não ser blasfemador, tantas outras coisas, é suficiente para ser salvo. É verdade que todas essas coisas são importantes e são necessárias, mas não são suficientes para ser salvos. Eu digo para você o seguinte: ser reto não é uma dádiva. Não tem nada de fascinante em ser reto. É apenas uma obrigação que todo cidadão deve cumprir. Ser reto não é motivo de orgulho para ninguém. Ser reto é o mínimo que todos nós devemos ser e fazer. Você não precisa ser cristão para ser reto. Você não precisa ser cristão para cumprir com as suas obrigações. Pois isso é uma questão de caráter. Muitas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo levam uma vida nessa terra de forma correta, que daria inveja a muitas pessoas que se dizem cristãos. Para confirmar o que eu digo para vocês, basta olharmos para a Bíblia e vamos verificar que Adão e Eva pecaram por desobedecer. E desobedecer a palavra de Deus.
porque Deus havia proibido que eles comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim do Éden. Além da desobediência à palavra de Deus, eles se deixaram envolver pela incredulidade, pois não acreditaram na palavra de Deus que havia dito que se comessem de tal fruto, eles morreriam. Houve rebelião, irmãos. Adão e Eva comeu do fruto. Muitas pessoas acham que Deus mentiu para Adão e Eva, pois eles não morreram. Porém, essas pessoas se esquecem que Deus não estava falando de morte física. A morte física ainda não estava presente no mundo naquela época. Deus falava de uma morte muito pior, a morte espiritual. No momento da desobediência, a vida de Deus que habitava dentro deles foi retirada, dando lugar ao pecado, destruindo a comunhão que antes tinham com Deus. A natureza divina que eles tinham deu lugar a uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, fruto do pecado, que determina no ser humano o desejo de seguir o seu próprio caminho. Um desejo quase sempre egoísta que ignora a Deus e ao próximo. Nós, como os descendentes de Adão, herdamos essa natureza, a natureza pecaminosa. Através dessa natureza, o homem faz os seus próprios julgamentos entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Porém, todo julgamento feito pelo homem é imperfeito e, na maioria das vezes, pervertido. Essa não era a vontade de Deus, pois com sua infinita sabedoria e bondade, desejava que o homem só conhecesse o bem e dependesse dele em tudo. Com a queda do homem, irmãos, através de Adão, foi transferido a Satanás o que Deus havia legado ao homem: poder sobre o mundo e todas as coisas que nele existem. A essência do pecado está no egoísmo, apegamento aos prazeres ou coisas para si mesmo, sem se preocupar com o bem-estar dos que estão à sua volta e com os mandamentos de Deus. O egoísmo leva à rebelião contra Deus e a sua palavra. O pecado leva à corrupção moral do ser humano, opondo-se a toda vontade sadia, corrompendo os bons costumes. Pecador não é somente aquele que pratica as más ações, que é controlado pelos seus desejos pecaminosos, mas também é pecador aquele que apoia, aquele que se deleita e sente prazer ou acoberta as más ações praticadas por outras pessoas. Quando pecamos, irmãos, ou apoiamos o pecado, estamos transgredindo a palavra de Deus e, portanto, também somos desobedientes. A Bíblia nos mostra algumas situações de desobediência que, aos olhos das pessoas que não conhecem Deus e não sabem sobre seus princípios, chegam mesmo a olhar para Deus como sendo um Deus vingativo, sem a mínima tolerância para com o ser humano. Nós podemos citar como exemplo: levantou-se Davi e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos,
que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá, no outeiro, perdão, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aiô, e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com bandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. É um texto que está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2 ao 7. Quando nós lemos essa passagem, muitas vezes usamos o nosso próprio raciocínio e fazemos nosso julgamento entre o certo e o errado. Olhando pelo conceito humano, podemos taxar Deus como um ser cruel. Imagine você que Uzá queria apenas praticar uma boa ação. Ele não queria fazer algo que achava ser correto. Ele queria fazer algo que achava ser correto. Ou seja, ele não queria deixar a arca cair. Ele não queria permitir que essa arca caísse ao chão. Os bois, como disse a própria palavra, fizeram com que essa arca pendesse e com toda certeza ia cair. Uzá, portanto, estava fazendo algo correto. Uma boa ação. Uma ação elogiável, vista pelo conceito humano. Porém, irmãos, muitas vezes nós pecamos e desobedecemos a Deus porque recorremos apenas aos nossos próprios julgamentos. E nem sempre aquilo que julgamos ser correto é realmente correto para Deus. A Escritura é bem clara, irmãos. Ela diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Ele ainda diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, versículo 29. Ainda vai além. Porque a palavra cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Deus não quer sacrifício, irmãos. Ele quer obediência. Ouviu bem? Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. No exemplo de Uzá, alguns fatos devem ser observados. Primeiro, Deus havia determinado que somente os levitas podiam transportar a arca. Davi não levou em conta a determinação de Deus que previa a morte para qualquer estranho que tocasse a arca. Não sou eu que digo, está lá. Em Números, capítulo 1, versículo 47 ao 52. Então quem tinha de levar a arca eram os levitas nas costas. Ninguém podia tocar na arca, nenhum estranho. Se tocasse, morria. Uzá queria fazer uma boa ação, é verdade? A arca ameaçava cair, também é verdade? Era um carro novo, feito por Davi. Uzá queria segurar a arca.
para que não caísse. Porém, irmãos, ele não teve zelo pelo reino de Deus. Ele não teve zelo pela palavra de Deus. Ele se mostrou ignorante quanto à palavra de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nenhum estranho poderia tocá-la, pois morreria. Ele foi contrário à palavra de Deus. Ele tocou na arca. A desobediência leva à morte. A ignorância não serve como desculpa, irmãos. Não. Eu não sabia. Problema teu. Por isso, irmãos, nós devemos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia foi deixada para ser lida, para ser praticada. Então, por isso, nós devemos conhecer a palavra de Deus escrita por inspiração. Sim, escrita por inspiração, irmãos. Inspiração de Deus através do Espírito Santo. Pois nela está registrada a vontade de Deus. E através dela podemos ter a certeza de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Davi, ele quis inovar e desobedeceu mais uma vez. A arca deveria ser levada pelos levitas a pé, carregada nos ombros, coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. O que Davi mandou fazer? Colocou a arca sobre um carro novo depois. Exemplos semelhantes a esses estão encontrados nas escrituras sagradas. Só para lembrar mais um, podemos citar o caso dos 12 espias, lá em Deuteronômio, capítulo 1, irmãos. Infelizmente, uma característica comum do ser humano é a inconstância. Pessoas inconstantes é aquela que tem falta de constância, firmeza ou estabilidade. Ser inconstante é ser volúvel, é ser infiel. Olha o exemplo do povo judeu. Quando eles estavam no deserto guiados por Moisés, apenas 3 dias no deserto foram suficientes para o povo reclamar de tudo. Não há água para beber, a água não é boa, não há nada para comer. Nem mesmo a provisão divina que aconteceu durante a marcha do povo de Israel foi suficiente para aplacar a reclamação deles. Mas isso não é diferente hoje, não. Nós adoramos a Deus em um dado momento, porque Ele nos concedeu uma bênção. E no momento seguinte nós murmuramos e mesmo repreendemos a Deus por não ter dado algo que nós queremos. Então somos também inconstantes. Apesar de tudo isso, Ele continua fiel. Nunca deixa de nos amar. Suas bênçãos são derramadas graciosamente sobre nós. Está escrito, irmãos. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, a que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores.
Está lá escrito em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Diante de tudo isso que foi exposto, irmãos, podemos dizer que cada um de nós somos tentados por nossa própria cobiça. Quando a nossa cobiça nos atrai e nos seduz, temos a seguinte sequência de fatos. A cobiça nos leva ao pecado, que é a desobediência. O pecado nos leva à morte. Então precisamos nos tornar praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-se a nós mesmos. O verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que procura guardar-se não contaminado, não se contaminando pelo mundo. Amém.